Uma das maiores bênçãos na vida é poder tomar uma criancinha nos braços e dizer: é filho da minha filha, ou é filha do meu filho. É uma emoção que só quem já chegou a essa fase. Mas não se desespere, espere, porque um dia a bênção vai chegar. Parabéns a todos os colegas avós. Eu me lembro quando eu recebi a notícia da chegada do primeiro neto, e depois de uns 15 dias recebi a notícia que a outra filha estava grávida também. Então eu estava super alegre. E o meu médico clínico, um grande amigo de longas datas, aí eu disse para ele, fui para uma consulta e disse a ele: rapaz, eu estou muito alegre. Aí disse da bênção, né? Eu pensava que ele ia dar uma definição assim, um tanto bondosa, cristã. Ele me olhou, dada a nossa grande intimidade, ele disse: Gilton, você sabe o que é uma definição de avô? Sabe qual é a definição de avô? Eu disse: não, doutor Alaú, não recebi ainda. Aí ele me olhou bem sério e disse: avô. E aí eu peço licença a todos os avós, irmãos e irmãs, né? Ele me olhou bem sério e disse: pastor, avô é o burro que o filho amansou para o neto montar. Eu quase fiquei zangado. Eu digo: mas puxa vida, o meu médico, que falta de reverência. Mas logo, passados os meses, eu pude descobrir que ele estava certíssimo. Não demorou muito e o meu segundo netinho, o rapaz, ele já me fazia deitar no chão e eu era o cavalinho. Então, eu tenho quase certeza que essa experiência não é só minha. Neto, de certa forma, manda na gente. Nós temos 7 netos e agora eu estou muito alegre porque encontrei um serzinho menor do que eles não conseguem mandar nele. É o nosso cachorrinho de estimação. Quando ele fica zangado por qualquer coisa, ele vai em cima e eles têm que pedir licença. Então, com esse momento de descontração, eu quero abraçá-los em meu nome e dizer que quem não é avô ainda, prossiga, porque vale a pena. Eu quis muito trazer uma mensagem que falasse sobre avô, mas eu sabia que, apesar de eu não ter costume de pregar muito, talvez hoje eu quebre essa fama minha, né? Seria temerário trazer uma mensagem sobre a bênção de sermos avós e tal. Então eu preferi falar sobre um outro assunto. Falar sobre o perdão. Porque o perdão envolve todas as nossas relações. Todos os nossos relacionamentos precisam de perdão. E quando não há perdão, o problema realmente é sério. Tem uma senhora, irmã Etienne, que ela, há uns 10, 12 anos, ela teve o seu filho mais velho, Júnior, sequestrado e assassinado. Podem imaginar a dor daquela mãe, do pai, dos irmãos, daquele jovem senhor assassinado, morto pelos malfeitores. Que sentimento
alguém pode ter num momento como esses? Que desejo alguém pode ter? Que experiência terrível para a família diante de tanta crueldade praticada, tanta angústia causada. Um dos segredos para a felicidade na vida da família, em todas as situações, é a capacidade de perdoarmos. A prática do perdão. Agora a pergunta aqui é a seguinte: como é que eu posso perdoar alguém que cometeu uma barbaridade dessas? Um dos segredos do viver bem é aprender a perdoar. Não compre briga. Não adianta alguém querer ficar com raiva de mim, porque vai perder tempo. Eu vou sempre falar, eu vou sempre conversar, eu vou sempre estar disponível. Quem aprendeu a perdoar, aprendeu a viver melhor. A pergunta aqui é: nós somos capazes de perdoar completamente? E muita gente vai responder assim: bem, depende. Mas quando nós lemos ou oramos o Pai Nosso, nós repetimos as palavras ensinadas por Jesus. Perdoa-nos as nossas dívidas, o quê? Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós precisamos estar abertos, precisamos estar disponíveis para o perdão. Nós recebemos o perdão divino, assim como nós nos dispomos a perdoar o nosso próximo. Quando é que o perdão é completo? Tenho aqui uma história que é uma dessas histórias veterotestamentárias que a gente conhece e ama. Quando o rei Davi estava atravessando uma crise séria, né? E no primeiro momento ele pareceu complacente em suportar o sofrimento que vinha em forma de pedras. Então, o perdão não é completo quando eu digo perdoar e não perdoo. Perdão não é completo quando parecemos ser complacentes e não somos. Davi estava fugindo da perseguição do seu filho, que queria usurpar o trono. E quando ele estava para atravessar o rio, o Simei estava atirando pedras em Davi. Esse texto está em 2 Samuel, capítulo 16, a partir do verso 5. Então, Davi fugia de Absalão. Em Baurim, um parente de Saul, chamado Simei, saiu proferindo maldições, atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei. Amaldiçoava e dizia: saia daqui, assassino, bandido. O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Você está arruinado. Então, nesse momento, um dos valentes de Davi, ele pediu de imediato permissão ao rei para ir atrás do ofensor, né?
E a resposta aí no verso 9 é: então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoaria o rei meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Quanta disposição, né? É fácil cortar a cabeça de alguém. Cortar a cabeça, muitas vezes, para essas pessoas, é mais fácil do que dialogar. Mas o caminho do diálogo é o caminho mais difícil. Davi foi sábio em não aceitar a proposta de Abissai. Os versos 10 e 11 aí. O rei disse: que é que vocês têm com isso? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse. Ou seja, se Deus mandou, se essa é a vontade de Deus, vamos seguir em frente. Portanto, quem poderá questioná-lo? Até meu próprio filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois foi o Senhor quem o mandou fazer isso. Essa é uma percepção muito forte, né? Precisamos cuidado com os conselhos que parecem ser a solução, mas só trazem complicação. Na hora da crise, interpretações e sugestões absurdas surgem. Nossa mansidão não deve ser aparente. Eu sorrio se tudo estiver bem comigo. Eu sorrio para quem sorri para mim. Eu faço favor para quem me faz favor. A vida cristã não é assim. A vida cristã é desafio. Podermos caminhar a segunda milha. Na hora da crise, interpretações, sugestões estão diante de nós. Mas nós precisamos aprender a contar até 10. Isso é muito, muito importante, podermos parar, orar, meditar e pedir ao Senhor que fale ao nosso coração, porque Ele tem a solução, as soluções que nós precisamos. Davi agiu corretamente por não aceitar aquela sugestão. Ele não estava certo no seu sentimento, mas ali ele pisou no freio para esperar uma solução. O apóstolo Paulo afirma na sua carta, segunda carta aos Coríntios, eu acho que é 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Quantas vezes nós somos capazes de frear e dizer: eu vou ficar aqui, porque eu não sinto a aprovação de Deus para aquilo que eu quero fazer. Então, nesses momentos, nós precisamos dizer: Senhor, perdoa-me. Mas o perdão não é completo quando alguém diz perdoar, olhando para a alegria que experimenta. Davi havia vencido aquela primeira prova, havia escapado, e então nesse segundo momento, ele ainda precisava continuar firme, como todos nós precisamos continuar firmes em perdoar, enquanto vivermos. Enquanto
vivermos. Então, nesse segundo momento, mais uma vez, Davi falha. Pareceu generoso em perdoar, né? Rejeitou a ideia de degolar Simei, mas ainda não tinha sido completamente vitorioso. Pareceu. Apesar da sugestão, ele manteve-se firme porque sentia-se vitorioso. Deus não se agrada de quando nós nos mantemos firmes simplesmente porque achamos que estamos com toda a vitória. Nós temos uma vida inteira de caminhada. A ideia era para Davi apedrejar, para Davi vingar. Simei agora parecia ter sentimentos completamente diferentes. Simei parecia ter sentimentos completamente nobres. Ele, em vez de apedrejar, ele ofereceu-se com prontidão. Aí no verso 17 diz o seguinte: eles entraram no Jordão antes do rei. Aí vai seguindo a história, o próximo, 18. E atravessaram o rio a fim de ajudar a família real na travessia e fazer o que o rei desejasse. Então, uma prontidão, desejo de servir, uma humildade, né? O verso 18. Ele estava ali prostrado diante de Davi, a quem antes ele queria assassinar. Também uma outra atitude, está nos versos 19 e 20. Ele disse que o meu Senhor não leve em conta o meu crime e que não te lembres do mal que eu, teus servos, cometi, no dia em que o rei, meu Senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não pense mais nisso. Eu, teu servo, reconheço que pequei. Por isso, de toda a tribo de José, eu fui o primeiro a vir ao encontro do rei, meu Senhor. Então, além da confissão, havia a prontidão. Eu sou teu servo, eu estou aqui. De novo, o insensível Absai apareceu com a mesma proposta, né? Aqui no verso 21. Então, Absai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. Quero parar aqui só um pouquinho para dizer o seguinte: quantas vezes nas nossas igrejas nós encontramos irmãos que estão prontos a ver alguém ser excluído, precisa ser mandado embora, precisa ser excluído, mas nós precisamos pensar qual o plano de Deus para a vida dessa pessoa que cometeu uma falta. De que modo Deus quer me usar? Eu não estou dizendo eu, pastor, não. E essa igreja tem muitos pastores, mas todos nós, embaixadores de Cristo, que não somos propriamente embaixadores do rei, né? Esses meninos que também fazem tanta coisa boa. Mas nós precisamos nos colocar nas mãos do Senhor. De que modo eu posso ajudar? Como da vez anterior, não é? Ali estava o Absai, espada na mão, pronto para agir, mas Davi foi forte e não aceitou. Isso nos leva a lembrar que
Dizer eu perdoo, mas não esqueço, é blefe. Não tem valor nenhum. Se eu digo eu não consigo olhar para o meu colega de trabalho, a culpa é dele. Aí a gente pode colocar uma interrogação, fazer uma pergunta: será? Relacionamentos humanos são problemáticos. Relacionamentos humanos, às vezes, são cheios de atrito. E nós precisamos cuidado para não fugirmos do caminho do Senhor. O nosso falar deve refletir a intenção do nosso agir. O que parecia perdão não era perdão. Perdão não é completo quando alguém diz perdoar, mas vai só até uma parte. É terrível quando na igreja, desculpem a afirmação ousada, é terrível quando na igreja irmãs e irmãos se afastam. Com aquele ali eu não quero nem falar, com aquele ali eu não quero nem conversa. E nós precisamos nos lembrar que o sangue de Jesus Cristo, completem por favor, sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Por mais perdido que seja alguém, pode ser achado e perdoado, transformado pela graça de Deus. Quais são as promessas que nós estamos fazendo diante do Senhor? Quais são as promessas que nós estamos fazendo diante do Senhor? Se deixamos as nossas casas e chegamos até aqui, e apesar de tudo que acontece aqui, nós ainda saímos com o coração fechado. Esse culto não teve uma plena validade. Eu fico muito alegre quando eu vejo aquela questão dos abraços, né? Ou um aperto de mão, ou um sorriso. E às vezes nem isso nós encontramos. Perdão não é completo quando alguém diz perdoar, mas no seu coração fica aguardando aquela oportunidade, aquele momento para vingança. Vocês já devem ter ouvido a expressão: um dia ele me paga, um dia ela me paga. Nós estamos caminhando para, desculpem a expressão, a informação, nós estamos caminhando para 55 anos de, 54, né, Esther? Estamos caminhando, eu já quero aumentar, né? Estamos caminhando para 54 anos de casados. E nunca enfrentamos uma situação dessas, exatamente porque nós conhecemos os nossos limites. Se eu quiser perder o freio com palavras, ela tem um freio especial simplesmente com o olhar. A recíproca não precisa funcionar porque ela é mansa, é um doce, então, presente que Deus me deu, né? Mas todos nós podemos fazer isso uns com os outros. Filhos com os pais, pais com os filhos, esposo com a esposa, esposa com o esposo, a família reunida, gente. Isso é presente de Deus. Presente de Deus. E uma das coisas que irrita muito é quando nós vemos alguém na família
um comportamento no templo, outro comportamento completamente diferente. Essa história que nós estamos usando aqui é uma história riquíssima, preciosíssima, história da palavra de Deus, que vem ilustrada por uma história contemporânea. Essa família, lá em Imperatriz, no Maranhão. O tempo passa, é uma afirmação que nós estamos acostumados a ouvir, né? Infelizmente, muitas vezes vem como uma promessa de vingança. O tempo passa, aguarda que o tempo passa. Então, Davi teve todas as suas vitórias, conquistas, mas o tempo passou. Ele permitiu que o Simei não fosse morto, um aparente perdão. Mas agora, Davi está velhinho, e então ele chama Salomão, que havia assumido o trono, e lhe dá alguns conselhos. Mas há algo terrível entre esses conselhos. Ele diz o seguinte: primeiro ele lembra, né, do Simei ao filho, e ele diz: saiba também que está com você Simei, filho de Gera. Olha aquele Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim, ele lançou terríveis maldições contra mim no dia em que fui a Manaim. Aí ele vai recapitular, né, aquilo ali tudo para aguçar bem a mente do filho, e ele diz o seguinte: mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar dele já ser idoso, notem bem, os velhinhos, como eu, fiquem quietos, né? Então, apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. O que é alguém descer ensanguentado à sepultura? Me ajudem. Extermine. Mate-o. Eu prometi que perdoaria, mas você pode fazer, você está livre para fazer. Então aí, com todo respeito a Davi, mas era um conselho para o mal. Uma das primeiras medidas de Salomão foi decretar a morte de Simei. Ele era o novo rei, o pai fez um pedido, e então Salomão fez Simei prisioneiro dentro de sua própria casa. Talvez alguém diga assim: é melhor do que na penitenciária, mas espera aí um pouquinho. Ele não podia sair para qualquer lugar. No dia em que saísse de Jerusalém, seria morto. Você está livre, mas preso. Mas você está na sua casa. Segundo Reis 2, 39. 3 anos depois
Simei saiu de Jerusalém, viajou cerca de 66 quilômetros para procurar 2 escravos que haviam fugido. Ao voltar, foi chamado pelo rei Salomão, que mandou matá-lo. Então, pareceu perdão, mas não foi perdão. O perdão de Deus é completo. Ele esquece os nossos pecados. Miqueias 7,18, uma passagem muito conhecida, né? Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente de sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre. Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Ele atira os nossos pecados onde? Nas profundezas do mar. Ele apaga os nossos pecados. Arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. E voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. Que Deus maravilhoso! Que Deus maravilhoso! É difícil meditarmos nessa passagem sem, muitas vezes, molharmos a Bíblia. E nós precisamos desse tipo de meditação. Eu imagino que algumas pessoas aqui estejam perguntando: e aquela mãe que o filho foi assassinado? Para mim, essa é a parte mais tocante. É que, depois de alguns dias, a família recebeu um recado que os malfeitores haviam sido presos, estavam lá na cadeia pública da cidade de Imperatriz. E aí a mãe, junto com a filha, a irmã do rapaz que foi assassinado, eles começaram num dilema sério de oração. E nós, como ficamos? E nós? E depois de uma luta em oração, como se pode reagir diante de uma situação assim? Depois de vários dias de oração, elas foram à delegacia para conversar com aquele homem que lhes foi indicado como o que puxou o gatilho. E ela conversou com eles, e ela disse o seguinte, ela e a filha disseram: Jesus Cristo pagou o preço pelos pecados de vocês. Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. O perdão vem de Deus. E nós estamos aqui para dizer a vocês que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Não é fácil, mas é o que Deus quer de nós. E nós precisamos lembrar, e com isso eu estou terminando,
que a nossa vida não termina aqui. A nossa vida termina com Jesus. Perdão acontece quando, na realidade, a nossa vida é inspirada por Deus. Aí, o desejo de vingança não encontra brecha para entrar. Paulo, apóstolo, Romanos 12, 14, ele recomenda: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Todos nós imaginamos que ele tinha em mente Estevão sendo apedrejado, sendo morto. Ele tinha em mente Estevão depois a procurá-lo para levar perdão a ele. Lançarei os vossos pecados nas profundezas do mar. O meio mais prático é o seguinte: vamos liberar perdão em casa. Esse negócio de briga de marido e mulher, isso é coisa feia. Duas pessoas que estão juntas o tempo inteiro, um depende do outro, um precisa do outro. Então, nós não podemos alimentar o ódio e a vingança. Ame seus filhos, ame seus familiares, amem os irmãos da igreja. Até pastor Gilton, olha, esse cara tem uma cara feia assim, eu não sei porquê, nunca fez nada comigo, mas não quero conversa com ele não. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Se você ficou zangado com alguém, converse com essa pessoa. Dois, às vezes, estão zangados, sentidos, e cada um no extremo esperando que o outro venha. Não, o primeiro passo vai ser dele, não. Vai ser ele, vai ser ele. Por quê? Precisamos ter as forças que vêm do Mestre. Então, não vamos alimentar o ódio, a amargura. A vida feliz é a vida com Cristo. E se você sai de casa, ou se eu saio de casa e chegamos até aqui a Capunga, essa maravilha de igreja, gente, quanta gente queria ter um lugar como a Capunga para onde ir, para sentir a graça de Deus, para receber a misericórdia divina. Mas é preciso que saiamos. Já dei tanto sorriso aqui para gente que não sorriu para mim. Vou dar outro sorriso qualquer outra hora dessas, tá? Nós somos irmãos em Cristo, ou somos mentirosos? Somos irmãos em Cristo. O sangue dele nos purifica de todo pecado. Uma vez resgatados pelo Salvador, devemos ser unidos por um fraterno amor. Não sei, nem me lembro que número é, meu maestro, mas você vai se lembrar. E nós vamos cantar, não é? Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui. Concede que sejamos um corpo só em ti, contendas e malícias que longe de nós vão. Nenhum desgosto impeça a nossa comunhão. E uma recomendaçãozinha: ouça antes de metralhar, converse e receba também as metralhadas.
sem morrer por isso, porque a vida é assim. Que Deus nos abençoe. E eu quero ver a igreja cantando bem bonito e quero ver vocês se abraçando, senão vai demorar muito para, não é? Vamos ficar em pé. Eu acho que eu vou ter direito de me sentar, né, irmão Eudes?